Agora, tem uma outra coisa que é fundamental a gente sempre prestar atenção. É a fotografia do momento, como todo mundo diz. Ninguém ganha eleição um ano ou 11 meses antes. Isso também é um fato. Olá, seja bem-vindo ao Fatos e Feitos News. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Nada está garantido, porque a eleição de 2026 pode virar contra a esquerda. A pesquisa mais recente sobre a eleição de 2026 mostra um Lula na liderança, em alguns cenários até com chance de vitória no primeiro turno. Mas isso não significa que a eleição esteja decidida. Pesquisa eleitoral é fotografia do momento, não garantia de resultado. O próprio debate político mostra que o eleitorado brasileiro é altamente volátil. Cerca de 54% dos eleitores não têm posição ideológica fixa e podem mudar de lado rapidamente diante de crises econômicas, sensação de insegurança, aumento do custo de vida ou acontecimentos políticos inesperados. Ou seja, o cenário que parece sólido hoje pode se desfazer em pouco tempo. Outro ponto importante é que a vantagem atual da esquerda se deve, em grande parte, à fragmentação da direita. Vários nomes disputam espaços, decidem votos e enfraquecem a oposição. Mas essa divisão não é permanente. Se a direita se organizar e lançar um nome mais competitivo, o jogo pode virar ao longo de 2025 e 2026. Além disso, quem está no governo carrega desgaste. O presidente tem um microfone e a máquina pública, mas também enfrenta cobrança constante. Quanto maior a exposição, maior o risco de perda de apoio. Por isso, a ideia de vitória antecipada pode ser perigosa. A eleição de 2026 está longe de ser definida na política brasileira. Nada está garantido e subestimar isso pode custar caro. Que foi divulgada essa pesquisa Quest, então, que ficou claro para o mercado financeiro que estava totalmente comprado em Tarcísio de Freitas, que Flávio Bolsonaro é um candidato competitivo. Então, eles acham que o Flávio Bolsonaro isso acaba consolidando e fortalecendo a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí, conversando com várias figuras do Centrão e mesmo do PT, o que eles dizem? Bom, a pesquisa de ontem, essa hoje também, certamente fortalece Flávio Bolsonaro, ajudam a consolidar a sua candidatura como uma candidatura para valer. Não é só uma candidatura como foi colocada inicialmente pelo próprio filho presidencial para servir como moeda de troca, não. É uma candidatura que sim pode crescer, que ela já parte de um piso elevado, segundo a Quest de ontem, de um piso mais elevado do que Tarcísio de Freitas. Agora o centro está esperando para ver como vai se movimentar. Eles vão com o Flávio Bolsonaro, já embarcam nessa candidatura. Digamos que ela vai continuar, é para valer. Agora, já no primeiro turno, ou esperam no segundo turno? Um dos elementos mais relevantes para compreender a imprevisibilidade da disputa presidencial de 2026 está no comportamento do público votante brasileiro. Levantamentos indicam que aproximadamente 54% desse contingente não possui alinhamento ideológico estável. Trata-se de indivíduos que não militam, não acompanham debates políticos diariamente e mantêm relação distante com partidos ou lideranças. Esse grupo decide escolhas eleitorais a partir do contexto imediato, não de convicções duradouras. Alterações no ambiente econômico, aumento do custo cotidiano, sensação de insegurança ou fatos políticos inesperados podem provocar mudanças rápidas de posicionamento. É nesse ponto que reside a instabilidade do processo eleitoral. Sob a ótica da teoria comportamental e da economia aplicada ao comportamento humano, essa parcela reage com intensidade a estímulos concretos do dia a dia. Inflação, renda, emprego, preços básicos ou episódios de crise institucional pesam mais do que discursos ideológicos ou disputas simbólicas. Por esse motivo, cenários aparentemente consolidados podem se modificar em curto espaço de tempo. Uma gestão hoje bem avaliada pode enfrentar desgastes repentinos caso os fatores práticos afetam a rotina da população. De mesma forma, força oposicionista, vistas como frágeis, podem ganhar tração ao dialogar com essas preocupações reais. Quando mais da metade do eleitorado apresenta esse perfil mutável, nenhuma projeção pode ser tratada como definida. O humor social oscila, as prioridades mudam e o resultado final permanece sempre em aberto. Eu acho que está muito cedo, ainda não tem
musculatura suficiente, uma vez que o Lula está com a máquina na mão e ele está com o microfone na mão, que ele fala bastante mais do que deveria nesse ponto, é o jogo da política. Mas eu repito aquilo que eu falo, eu gosto muito de estudar a parte da teoria comportamental, economia comportamental, e tudo define ou tudo muda quando são eleitores no Brasil que 54% deles são voláteis para um lado ou para o outro, tá? Pessoas que não são militantes, não atuam na política, não vivem a política diariamente e, portanto, qualquer mínimo resquício pode fazer com que ele mude de um lado para o outro. Então, me coloca essa situação ainda totalmente em aberto, mas, obviamente, dá mais munição para quem tem o microfone na mão continuar falando mais. Mas, para mim, ainda está muito longe de ser definido, até porque nós não sabemos quem seria o candidato hoje, de fato, do Lula. E aí sim, volto e concordo com o Alan. A direita precisa parar de olhar as microdiferenças para atuar na atuação da oposição. Uma vez eleito, a oposição de hoje, uma vez eleita, aí sim atuar nessas microdiferenças. E você, o que acha? Flávio Bolsonaro vai ter coragem de enfrentar Lula ou vai deixar essa disputa para o Tarcísio de Freitas? Com ou sem um consentimento de Bolsonaro, qual acordo do lado direito vai surgir? Deixe sua opinião e até o próximo vídeo.